Olá, meu nome é Rodrigo Hirschman e eu vim aqui apresentar um resumo do livro Digam a Satã que o recado foi entendido. O livro foi escrito por Daniel Pelizardi e publicado pela editora Companhia das Letras, em 2013. Ele é parte de uma coleção de livros chamados Amores Expressos, no qual vários escritores foram convidados a passar um tempo em diferentes lugares do mundo e escrever uma narrativa sobre relacionamentos amorosos em cada um desses lugares, adequando assim a cultura, costumes locais e o jeito que as coisas funcionam nessas diferentes sociedades. Digam a Satã que o recado foi entendido, se passa em Dublin. O livro conta 3 narrativas distintas, que enquanto tu tá lendo acabam não fazendo muito sentido à primeira vista, pois se tratarem de temas totalmente diferentes e meio aleatórios, mas essas narrativas acabam se enrolando no meio da história geral e elas acabam fazendo algum sentido e sendo importantes para o desenrolar da história. A primeira e a principal narrativa traz a história de Magnus Factor. Magnus era um imigrante em Dublin que, vivendo lá, ninguém sabe se dizer porquê, resolveu ficar por lá. Ele levava uma vida um tanto quanto miserável e totalmente desanimadora. Magnus acordava, trabalhava e não fazia mais nada da vida. Ele trabalhava junto com mais 3 pessoas numa espécie de tour por locais mal assombrados de Dublin. O que a gente acaba descobrindo durante a narrativa que é só uma enrolação, porque de mal assombrado não tem nada, e todos os locais e lendas são inventados pelo pessoal do tour mesmo. Magnus, no meio da sua lamentação e choros e tudo demais, ele acaba conhecendo uma eslava que ele conhece na rua, por quem ele acaba se apaixonando. Essa eslava, ela é um tanto mal educada e sem nenhum modus para conviver com ninguém, e ela acaba sendo uma chata, desorganizada dentro de casa, mas mesmo assim ele acaba amando ela. Ela é um tanto quanto cínica e isso acaba levando eles a brigarem e ela saindo de casa sem muito mais explicações. As outras narrativas que são apresentadas no livro contam algumas coisas meio estranhas, como uma seita muito louca que venera um deus celta reptiliano que voltaria a Dublin para revolucionar a sociedade, encarnar nas pessoas e mostrar que São Patrício não extinguiu as cobras de Dublin, algo meio assim. A outra que trata de um grupo de uma faculdade, que é um grupo meio sombrio, que pratica alguns pequenos atos terroristas com a intenção de meio que ferrar o Estado, de dar uma anarquizada ou fazer alguma coisa do tipo. No desenrolar do livro é apresentado vários personagens que são explorados para termos um melhor entendimento da realidade. Como, por exemplo, Barry, colega de Magnus no tour. Um homem que decidiu que a vida é muito boa para se gastar fazendo alguma coisa útil e desde então vem vivendo uma vida um tanto quanto alternativa. Ele é um cara que venera o deus Nintendo, um grande fã de videogames, usuário canábico, e ele vive com um escocês um tanto quanto estranho, meio perturbado da cabeça, e ele acaba por odiar a turma do Bob, o que se torna um pouco contraditório. O livro ele acaba descrevendo várias formas de relacionamento, realidade cultural irlandesa, seus males, preconceitos, explora bastante a insanidade de cada personagem para que a gente consiga assim entender as relações humanas de uma maneira um pouco mais intensa. No final do livro ele acaba justificando a sua própria capa, que apresenta uma grafia cíclica, de forma cíclica, para simbolizar o recomeço, simbolizar que o livro está sempre reacontecendo e que as coisas ficam assim, com Magnus no final do livro voltando à sua rotina miserável, à sua vida, assim como quando ele começou o livro, com todos os amigos dele já sendo esquecidos, com a mulher eslava dele voltando a casa e pedindo suporte, pedindo apoio, de uma maneira um tanto quanto inusitada. O livro ele é muito bom, ele abusa bastante da linguagem informal e de tirinhas e de piadas e humor um pouco quanto negro para a gente conseguir entender e prender o leitor ao livro, e o que realmente funciona muito bem porque o livro te traz aquela vontade de ler mais, aquela vontade de entrar e entender aquela história com essas histórias malucas dos reptilianos, essas coisas mudando todo o senso do livro. Acaba sendo uma leitura um tanto interessante para tentar interpretar.
Esse foi o trabalho, espero que tenham gostado. Dá um tapa no dedão e se inscreve no sininho pra dar um help. É isso aí, valeu!